Olá, meus irmãos do canal de aulas, meu Saravá. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre a espiritualidade, falar sobre coisas importantes, coisas boas. Lembrando que a Umbanda, ela veio com uma finalidade. A finalidade principal da religião de Umbanda é de promover a evolução do ser humano, é de trazer elementos que vão proporcionar o entendimento da criação. Entender a criação é o ponto principal para todos nós. Porque a partir do momento que você entende que existe uma força superior, que existem forças que estão ali sustentando a sua própria existência, a sua vida toma outro contorno. E entender a espiritualidade de Umbanda, a gente tem que ter disciplina, buscar estudar, para que a gente possa ter essa compreensão. E antes de mais nada, não deixe de clicar o sininho, compartilhar os nossos vídeos, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, que possam também estar junto conosco nessa grande força, nessa grande irmandade que nós estamos criando aqui em nosso canal. Eu quero falar especialmente hoje de Pombagira. Pombagira é um dos elementos a ser estudado dentro do nosso meio religioso, e é uma força, são seres espirituais de grandes vibrações, muito mal compreendido, principalmente pela sociedade. Essa mesma sociedade que vai em busca dos nossos trabalhos. A pessoa que está na assistência, ele não é, em sua grande maioria, religioso de Umbanda. São pessoas que buscam dentro da espiritualidade religiosa que carregamos facilidades. Buscam coisas que estão fora do contexto da espiritualidade. E isso daí eu tenho falado bastante, principalmente para os meus dirigentes, para ter muita atenção com assistência. Porque essas pessoas, elas não estão comprometidas como nós estamos em relação à espiritualidade. Esse comprometimento a gente leva como uma força dentro da nossa vida. Então, estar comprometido com aquilo que você está fazendo, você não vai cair no erro. Embora muitas pessoas que se dizem religiosos de Umbanda não são. Utilizam da força de Pombagira principalmente para trabalhos que não têm significado religioso. Está dentro de um outro tipo de pensamento ou cultura, mas não dentro de um significado religioso. E é isso que a gente tem que ter atenção, tá bem? Para a gente entender bem a questão de Pombagira, teve uma oportunidade em uma rádio de uma universidade de eu responder para uma pessoa sobre Pombagira. Na verdade, a minha fala dentro da universidade seria o quê? Participando de uma rádio, estaria falando sobre a Umbanda e havia perguntas. E entre estas perguntas, veio uma pergunta exatamente assim. Eu quero saber o que é esse negócio de Pombagira aí. A pergunta, da maneira que foi feito, é lógico que vinha de uma pessoa ou protestante, ou católica, ou espírita kardecista, porque a gente sabe que existe aí uma falta de entendimento tamanha sobre o que nós praticamos, que estas religiões, elas acabam mais por nos atingir por esta ignorância de interpretação espiritual. Mas vamos lá. E a minha resposta foi bem clara. O que é Pombagira? Aí eu falei assim, quando você vai ao mar e você vislumbra as águas, que é uma criação de Deus, você entra e se banha naquelas águas,
ali está o desejo de se banhar, o desejo de estar ali. E é força de pombagira. Quando você vai às matas, que para nós é a mata de Oxóssi, como o mar é a força de Manhamanjá, nós encontramos uma força da natureza, as folhas de Ossanha. Temos o desejo de pegar um fruto e comer. Esse desejo é pombagira. Quando você vai às cachoeiras e se banha nas cachoeiras, você teve o desejo de entrar naquelas águas, ou a sede, saciar a sua sede, é um desejo. E desejo é pombagira. Então responde-se que todo desejo é uma força de pombagira. Quando a gente fala da libido, estudado por Freud, nós não conectamos apenas ao desejo sexual. É o desejo de conquistas. Para nós conquistarmos algo. A humanidade, ela é movida pela libido, pela força de vontade de conquistar, pelo desejo de conquistar. Esse desejo, ele é uma força de pombagira. Aí é lógico, você tem um ponto central de todo um trabalho religioso. E as pessoas, eles distorcem. Distorcem por quê? Existe uma coisa chamada falta de conhecimento. Essa falta de conhecimento torna a pessoa cega. Esta cegueira que ela traz, ela leva para a vida. E este cego, um dia ele se torna um dirigente espiritual. Aí esse cego vai dirigir outros que se tornam mais cegos ainda. Então, o nosso meio, ele é permeado de pessoas ignorantes e cegos, porque utilizam da força de pombagira de maneira distorcida. Então, quando a gente fala de força de pombagira, é a força que me move de estar aqui, desejando que a minha religião se torne uma religião respeitável e positiva. A força de Exu como vitalidade, a força de pombagira como a força do desejo, são ações que nós carregamos em nós, que faz com que tudo crie movimento. Então esta força é a força que está na esquerda de nossa espiritualidade. Existe em nossa vida. Hoje nós temos um personagem no estúdio, né? Ela teve o desejo de subir em cima da mesa. Esta é a Agatha Maria. Mas vamos lá, seguindo com o nosso trabalho. Então, quando nós falamos destas forças que estão na espiritualidade, nessas forças que carregamos, nós falamos exatamente de uma força divina, uma força sagrada, que é sustentado por onde? Saudamos o alto, embaixo, a esquerda e a direita. É sustentado pela força que está na esquerda e pela força que está embaixo, pelos nossos maiorais. Quando falamos em maiorais e falamos embaixo, as pessoas eles têm uma dificuldade interpretativa disso. Aí o que nós entramos em qual ponto? Tudo que existe na criação é para promover a evolução do ser humano. Não existe nada na criação que seja para trazer prejuízo ao ser humano. Quando a gente fala da força da criação, tudo que está na criação é para promover a evolução do ser humano. Não existe nada que vai trazer prejuízo. Quando nós falamos do embaixo, as pessoas têm uma dificuldade interpretativa de todas as coisas. Tudo está ligado em linhas de afinidade. Quando falamos nessas linhas de afinidade, nós entendemos que são aonde estão as nossas vibrações. Se você tem afinidade com coisas positivas e elevadas, o que você vai atrair para você? Coisas positivas e elevadas.
Quando você está com linha de afinidade com coisas ruins e negativadas, você vai trazer estas forças para você. Para podermos entender, no embaixo existem 3 esferas, ou 3 semicírculos de poderes. Tá? Existem os círculos totais, que são círculos de forças planetárias, forças celestes, força dos planos espirituais, que isso daí é um estudo que vamos ter mais para frente. Mas quando falamos das semisferas que existem embaixo, 3 semisferas embaixo, 3 no alto, 3 à esquerda, 3 à direita. Para entendermos a questão do embaixo de uma maneira bem didática e fácil de compreender, na terceira semisfera, onde existem outros planos de vibrações, outros planos espirituais, ali são forças aprisionadas. O que são forças aprisionadas no embaixo? São onde estão as vibrações cortantes, irritantes, perfurantes, onde existem seres dementados, onde existem forças terríveis que só são acessadas através de quê? Através de quem está no campo neutro da vida. Quem está no campo neutro da vida? O encarnado. O encarnado, através do seu desejo de vingança, através do seu ódio, ele consegue acessar essas forças aprisionadas e trazer exatamente para o plano neutro. Porque nenhuma força, seja ela qual for, ela chega até nós sem que nós desejamos que essa força esteja conosco. Olha a força do desejo aí. Eu tenho que evocar as forças de Deus, do Criador e dos guias espirituais para que eles possam me socorrer. Eu evoco, eu clamo por eles, para que eles possam interceder no plano neutro. Esse é o motivo de existir o médium, né? O médium ele faz esse intermédio. Por isso que existe a manifestação, ele incorpora para passar no meio neutro todas as vibrações necessárias. Os guias fazem isso. Então essas forças aprisionadas, elas só são libertadas através de nós. Isso pelo quê? Livre-arbítrio. Se você tem um livre-arbítrio, você pode. Quando nós falamos de outras semisferas ou semicírculos, nós falamos de um segundo semicírculo, que é onde estão posicionadas forças que regulam muitas coisas dentro da espiritualidade do embaixo. O primeiro semicírculo exatamente está ligado aos maiorais, né? Forças essas que comandam a estabilidade que está na esquerda. Por que comanda a estabilidade? Tudo que a gente fala de ação e reação, ação e reação. Ação e reação é uma força luciferiana. Então tudo que você faz em ação tem uma reação. Essa força ela é luciferiana. E compreendemos essa força através dos nossos Exus e Pombagiras, que são forças racionais dentro de um trabalho. Então, aí existe todo um mecanismo da espiritualidade, onde colabora-se o pensamento de um único ponto de vista. Não existe nada na espiritualidade que foi criado para trazer prejuízo. Ponto. Ah, Pai Ortiz, mas como é que o Exu ameaçou a pessoa? Como é que o Exu falou que ia prejudicar alguém? Não são Exus, são quiumbas. Ou é o ego da pessoa que está ali. Ele incorporou o ego. Incorporou o ego e pensa que ele pode tudo, que ele pode destruir, que pode fazer. Isso existe. Nenhuma entidade espiritual que está dentro de um conceito religioso traria prejuízo a quem quer que seja. Isso é um ponto. Então, quando você vê uma manifestação de um Exu, ele traz uma ordem através de uma hierarquia. Ele traz uma lei espiritual. Ele traz o desagregar daquilo que é negativo. Ele envolve tudo para trazer, para levar de volta essas forças que estão no meio humano, que foram libertadas pelos encarnados. Envolve essas forças e retorna essas forças para que elas se tornem forças aprisionadas. Simples assim. Às vezes as pessoas eles têm dificuldade quando fala de Lúcifer,
porque se criou o grande estigma através de religiões que criaram esse medo, né? Se você estiver desse lado, você está com o mal. Se você não estiver comigo, você vai estar com o mal. Você não vai estar com Deus. Aí veio a Inquisição, aí veio a separação das famílias, né? Porque toda pessoa que está envolvida com a bruxaria, com a magia, com a feitiçaria, foram colocados tudo dentro desse mesmo caldeirão, né? Nos colocamos também dentro disso como médiuns, porque não deixamos de ser bruxos e feiticeiros e magos, não deixamos, porque o nosso trabalho da Umbanda é uma magia. E nós somos qualificados e classificados como sendo agentes que promovem o mal. Então, existiu toda essa questão. É lógico que dentro do meio espiritual que nós vivemos, uma grande porcentagem das pessoas que se tornaram médiuns utilizam-se das suas faculdades de maneira ruim. Mas não é de maneira ruim porque ele é ruim. Não, ele aprendeu daquele jeito. Tem gente que faz o mal como se fosse uma coisa normal. E não é. Por isso que nós temos que ter o quê? Regras, doutrinas, e temos que ter um posicionamento, uma postura sobre o que é falso e o que é verdadeiro. Para tanto, você precisa estudar. Estudar exatamente os mecanismos de todas as coisas. Estudar sobre filosofia, astrologia, astronomia, sobre os pensadores. Não é só estudar Umbanda, porque na verdade tem muitas coisas que estão escritas dentro do nosso meio que servia muito bem só para ser jogado no lixo. E, infelizmente é isso. Mas o que acontece? Estudar e ter exatamente o critério da razão, do bom senso. Porque tudo aquilo que você lê, nem tudo que você lê é lei. Tem que passar pelo critério da razão e do bom senso, principalmente quando se trata de Exu e Pombagira. Principalmente Pombagira, porque eu trago Maria Padilha comigo, que você escuta falar de Maria Padilha, de coisas horrorosas que são colocadas no campo espiritual dessa força, que não colabora em momento algum para a elevação da espiritualidade que carregamos. E na verdade é uma grande força de elevação espiritual, uma grande força do desejo de vencer na vida. Então, esse pensamento que eu estou trazendo não é um pensamento unânime, também tudo que é unânime é burro, né, como eu falo, mas é um pensamento que eu trago, que eu defendo a minha doutrina. Já falei uma vez e repito, não respondo pela Umbanda, respondo pela minha doutrina. Umbanda tradicional, respondo pela minha doutrina. Porque a Umbanda tem partes dela que apodreceram e não vão se regenerar mais. Eu tenho que falar isso. Mas quando você tem um pensamento aberto, e você tem a questão de olhar e racionalizar aquilo ali, você tem uma forte tendência para entender o que eu estou falando. Tá bem? Então, nosso grupo de aulas está muito legal, nosso canal de aula está crescendo, que a gente continue assim, trazendo exatamente temas que eu não vejo como um tema polêmico, eu vejo como um tema necessário, educativo, porque se você for levar seu filho, sua filha para um terreiro de Umbanda, e sua filha ou seu filho estiver diante de uma pombagira, você vai ficar despreocupado se tiver o conceito religioso, porque ali ele vai receber educação. Meu saravá fraterno a todos e um forte abraço.